Shalom, tudo bem? Nós estamos estudando as Parashiot e agora nós vamos estudar a Parashat Vayeshev, ok? Vou colocar aqui para gente. Parashat Vayeshev é a continuação, não é, da história da família de Israel, os descendentes de Israel, não é? Logo depois que os filhos de Israel eles se levantam contra a cidade de Siquém, ou Shechem, né? Bom, a Parashá, a gente está estudando o resumo da Parashá. Isso é muito importante. Você está apenas tendo um panorama geral da história, do desenvolvimento. Daqui a pouco teremos um panorama geral das leis do Eterno nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, isso tudo serve para nós termos uma base, não é? Para nós estarmos abalizados, para compreendermos depois todos os estudos de aprofundamento que nós teremos no nosso curso, ok? Bom, vamos lá. Parashat Vayeshev, ela começa, né, descrevendo o grande amor de Yaakov por seu filho Yosef. A Parashat Vayeshev começa, né? Vayeshev e Yaakov be'eretz megurei aviv, ou seja, o Jacó agora, ele descansa, ele assenta, não é? Nas terras das peregrinações, megurei, das peregrinações mesmo, né? Do seu pai, né? Do seu aviv, né? Do seu pai. Então, ele para agora, ele não vai mais ficar peregrinando nestas terras. Ele consegue agora assentar acampamento. Esse Vayeshev é justamente assentar o acampamento, né? Vem de chuva, né? De assentar mesmo, ok? Bom, Beretz Canaan, né? Na terra de Canaã. Então, ele assenta acampamento na terra de Canaã, que é a terra da peregrinação do seu pai. Essas são as gerações de Jacó. É muito interessante, né? Ele toldot Yaakov, Yosef ben Sheva, Esrei. O texto é muito legal, porque quando fala assim, essas são as gerações de Jacó, e aí entra a pessoa do José, né? Eu sei que todo mundo pega, né, Rubens, Simeão, Levi, blá, blá, mas não há jeito. O texto vai ser muito claro, né, quando ele cita, né, que o José é o primogênito de Jacó, né? A grosso modo, na justa posição, o José é o filho primeiro da esposa, né, do Jacó, pela qual ele trabalhou 14 anos, né? 14 anos inteiros. Então, nada tira, né, da minha mente pequena, né, que é o José. Ah, não, é o fulano. A mesma coisa como o Eterno falou para Sara e para Abraão, em Sara que será contada a tua descendência, e Ismael foi alcançado com misericórdia, sem denegrir nenhuma outra tribo. Até porque eu sou da tribo de Levi, então, né, eu seria, né, mais distante de todos. É óbvio que de Jacó Deus quis trazer 12 filhos elevados, né, representando, né, o povo de Israel inteiro, mas o texto bíblico deixa muito claro quando vai falar das gerações e coloca justamente o José como uma personagem central, uma personagem primeira, porque realmente ele é o filho que vem da esposa pela qual Jacó trabalhou contratualmente por 14 anos. Então, não tem muito o que discutir aqui. Podem ter muitos outros pensamentos cabalísticos, etc. Eu não estou aqui para anular a interpretação de nenhum rabino, nenhum gaon, Ras vexá-lo, eu não tenho esta envergadura, não tenho esse estofo para fazer isso, mas, a grosso modo, a simplicidade do texto, né? Aqui a roupa aqui, a simplicidade do texto, ela nos obriga a entender isso. Bom, então vamos lá.
Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, sendo um pastor, estava com seus irmãos, né? Apacentando as ovelhas, né? Junto das ovelhas. Mas, sendo um moço, estava com os filhos de Bila e com os filhos de Tzilpa, né? Ou seja, ele está com os filhos das escravas, né? Por mais que eram filhos, mas eram filhos, entre aspas, aos olhos de pessoas ainda com um certo preconceito, de segunda categoria ou de uma classe inferior. E aí olha o que acontece, que é muito sério, né? Com os filhos de Zilpa e Bila, né? O Bila e Tzilpa, mulheres de seu pai. José reportava a seu pai, né? Aí ele traduz aqui conversa fiada, né? Enfim, coisas maldosas, né? Que os irmãos faziam, coisas erradas, coisas que o pai não se agradava. E o José trazia essa má notícia, trazia essas palavras, trazia essas coisas para o seu pai, né, acerca dos seus irmãos. E aí como é que diz, né? O Jacó ficava muito triste, muito entristecido com isso, né? E os irmãos, né, também, porque acabavam vendo que o Jacó estava trazendo, né, coisas ruins, né, acerca deles para para o seu pai, né? Aí o que ocorre? Ocorre que quando os irmãos, né, viam que o José era amado pelo Jacó, tá? E o texto vai dizer para nós, né? Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era ele o filho da velhice. Ele fez uma túnica, né, bordada com mangas, né, compridas, ou seja, uma túnica que alguns traduzem sendo de várias cores, uma túnica de bordadura, né? Igual a roupa do sumo sacerdote, né, de trançado, né, tecido trançado, que tem aquela coisa que você olha de longe, é tipo uma furta-cor, né, uma coisa, né, coral, um negócio muito interessante de se ver assim de longe, um negócio muito bacana, né? Quando os irmãos viram que ele era o seu pai, perdão, né, amava mais do que os seus irmãos, eles o odiaram e não puderam falar-lhe em paz, ou seja, os irmãos já não falavam mais com doçura, né? Quando ele chegava, pedia alguma coisa, eles já diziam, né? O que você quer? Ah, vai lá, faz você. Ah, não me enche, né? E tal. Então não falavam mais a ele com paz, com coisa, né? E José teve um sonho, anunciou aos seus irmãos, passaram então eles a odiá-lo ainda mais. E disse eles: escutai, rogo, tive um sonho. E aí ele conta o sonho, né? Que a colheita, né, deles se prostrava à colheita do José, né? Os feixes de trigo, né, se prostravam aos feixes de José, e isso já era um prenúncio de que Iosef ia ser um grande homem, um homem de governo, né? Bom, os ciúmes deles crescem, né, como está escrito aí, quando Iosef lhes conta os dois sonhos, né? O segundo sonho é o sonho de que o sol, a lua e as estrelas iriam se dobrar. A gente sabe que isso não, como é que se diz? Caramba, não se concretizou, porque o pai e a mãe, o sol e a lua, a ideia seria do pai e da mãe, né? A mãe morreu no caminho, o pai não se curvou a José mesmo, né? E então o sonho não se cumpre, porque o pai, quando vai ter com ele no Egito, não se curva. Isso é um sonho para a era messiânica, né? A era de Mashiach, quando o sol, né, que é o cristianismo, a lua, que é o símbolo, a parte do símbolo do Islã, e as 12 estrelas que são, ou as 11 estrelas, né, que são a casa de Israel, representada pelos príncipes, né, se curvarão ao príncipe da casa de Judá, que será Mashiach, ok? Então, todos nós estaremos lá naquele dia, quando Mashiach vier, certo? Yaakov, então, envia, né, Yosef para vigiar seus irmãos. Quando Yaakov envia ele, José vai procurar os irmãos, o texto bíblico diz, e ele não encontra os irmãos no lugar em que eles deveriam estar. É muito sério isso, porque nos ensina a Torá que existem momentos que nós deveríamos estar em algum lugar e nós não estamos, né? E é quando o Eterno envia, né, algo para nos procurar. No Jardim do Éden, no Gan Éden,
o Eterno enviou a sua voz para procurar Adão, e Adão não estava. Aqui, né, o José é enviado para procurar os irmãos, e os irmãos não estavam, né? Então, a ideia... Aqui, ainda está sujo. A ideia, né, é que nós precisamos nos manter no lugar aonde Hashem nos colocou. Nós precisamos nos solidificar no lugar onde Hashem tem nos colocado, né? Tem nos posicionado, certo? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Só um minutinho, já vamos voltar aqui. Pronto. Respondendo aqui, é uma resposta rápida. Então, eles não são encontrados, e aí aparece um ser, um homem, uma pessoa que a Bíblia não registra, não fala quem é. Alguns dos nossos rabinos dizem que é Gabriel, que aparece, né, surge na presença, né, do Yaakov, ou do Yosef, e o Yosef, então, fala com ele que ele está procurando os irmãos, e aquele anjo, aquele ser, né, aponta para ele, olha, eles estão em tal lugar, e ele vai buscar os irmãos lá, ele vai encontrar os seus irmãos lá. O texto bíblico, então, vai dizer que quando os irmãos estão vendo Yaakov chegar de longe, eles querem matá-lo, né? Yaakov, então, envia, né? Os irmãos estão guardando o rebanho de longe, de casa, ao vê-lo se aproximar, planejam matá-lo, e Reuven, né, convence os irmãos a não matar Yosef, mas é incapaz de salvá-lo totalmente quando os irmãos vendem Yosef como escravo. E é aqui que começa Deus a tratar da vida de Yosef, porque Yosef ficava com os filhos das escravas. E ele trazia má notícia, ele trazia uma má fama. Com isso, provavelmente, uma espécie de perseguição ao irmão, né? Que, no final das contas, era tratado por José como um certo escravo, né? Um ser de qualidade inferior, né? Essa é a ideia que a gente acaba absorvendo do texto. O texto, então, vai nos ensinar agora o que vai acontecer. Pronto, trouxe para perto aqui, porque estava muito longe, né? O que vai acontecer aí com o Yosef, né? Yosef vai ser vendido como escravo. É como se Deus dissesse assim, você perseguiu, né? Falou mal, né? Foi lançado numa cisterna, como a gente vê, né? Ele é lançado numa cova sem água, e só tinha serpentes, diz o Midrash, que representa os pecados da língua, né? A serpente, né, representa os pecados da língua. Deixa eu virar aqui. Me perdoem, tá? Mas é porque a gente precisa otimizar essa iluminação aqui, que está muito ruim, né? Então, ele é lançado nessa cisterna sem água, com esses pecados, com essas serpentes que representam os pecados da língua. E é interessante notar que é o que Deus está fazendo. Ele trazia má notícia dos irmãos, e o Eterno agora vai trazer uma justa medida, né? Vai cobrar, entre aspas, de José exatamente de acordo, né, com o pecado que ele cometeu contra os seus irmãos. Então, o Eterno traz uma justa medida de paga, né, para o José, né? Reuven, então, não consegue salvá-lo, depois ele é vendido realmente como escravo, né? Ele acaba sendo vendido como escravo e vai para a casa de Potifar, no Egito, né? Após mergulhar, Yosef é incapaz, Reuven, né, é incapaz de salvá-lo totalmente, quando os irmãos vendem Yosef como escravo. Após mergulhar o casaco de Yosef em sangue, eles voltam ao pai, que acredita que seu amado filho possa ter sido morto por um animal selvagem, né? A Torá faz uma digressão aqui para relatar a história de Judá e Tamar, né? Yehudá e Tamar. A narrativa volta-se, então, para Yosef, no Egito,
onde se torna um escravo que obtém sucesso e é encarregado dos negócios da família de seu amo Potifar. Potifar, que depois vai ser chamado de Potifera, né? Ele vai ser consagrado a sacerdote, vai ser chamado de Potifera, né? Uma outra situação acontece aqui, que a esposa de Potifar, né, ela vem contra o José e tenta a ele, e ele então fica numa situação complexa, né, complicada, e foge da presença dela, mas ela ainda assim fica todo dia insistindo com ele. Ele sempre fugindo, sempre dizendo não. Chega um tempo em que eles estão sós na residência e a Bíblia vai dizer que ela vem contra ele, né, de uma forma muito rude, avassaladora, né? E aí ele tem que fugir, deixando nas mãos dela o seu casaco, né? Sua túnica, né? E, infelizmente, ela grita, né, dizendo que ele tentou violá-la, né? José, então, é jogado na prisão, onde novamente é alçado a uma posição de liderança. O que eu acho interessante nisso aqui é que não importa, né, aonde o José é colocado, ele está sempre numa posição de liderança e superioridade. José na casa do pai. O pai gosta de José e ele é favorecido. José na casa de Potifar. Deus abençoa José, Potifar fixa os olhos nele, entende que Deus tem um negócio com ele especial, ele é alçado à posição de liderança. José no calabouço. Ele está no calabouço, está preso, mas ao observam ele é alçado a uma posição de liderança. José, depois do calabouço, aquela coisa toda, o sonho é interpretado de dois, né, do padeiro e do copeiro, e aí José é lembrado, né, lembram de José lá na época do sonho do faraó, e José é levado à posição de autoridade também. Então, aonde José está, ele é alçado a uma posição, né, de liderança, né? Ele é alçado a uma posição de liderança. É muito interessante isso. Não se consegue, né, tirar José da liderança. Isso é muito interessante. Está sempre nas cabeças, né? É o que Deus disse a Israel. Colocarei vocês por cabeça e não por cauda. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo, né? 10 anos depois, o mordomo-chefe do faraó e o padeiro são jogados na mesma prisão, né? Certa noite eles têm um sonho intrigante, já falei, né? Yosef interpreta, o sonho é confirmado, né? O padeiro perde a cabeça, o copeiro é devolvido à presença do faraó, né? E o copeiro simplesmente esquece do José. A ideia é interessante, porque não é uma coisa assim, ele esqueceu do José porque ele esqueceu do José. Não, ele está todo dia trabalhando ali, e ele sabe que ele está trabalhando ali, mas ele lembra do sonho que ele teve, obviamente. Foi um negócio muito traumático, né? Não tem como uma pessoa esquecer, pô, eu estou aqui, mas porque aquele sonho que eu tive e tal, e o cara interpretou. Então, quando o texto diz assim, porém o chefe dos copeiros não se lembrou de José, antes esqueceu-se dele, é uma redundância bíblica. A redundância bíblica, ela nunca está aqui por acaso, comenta Rashi para nós. Rashi nos ensina que não há superfluidade na Torá. Então, o que o Rashi está querendo ensinar aqui? O Rashi, quando comenta esse texto, está querendo dizer para nós o seguinte, que o copeiro esqueceu de propósito. Esqueceu de propósito, como assim? Ele fazia de conta que nada havia acontecido. Ele fazia questão de não lembrar. Não lembra disso aí não, tal, parará, entendeu? Isso quieto, né, e tal. Então, ele fazia questão de esquecer propositadamente que José havia
o livrado. Depois, quando ele vê que não há jeito de esconder José na prisão, porque ninguém está interpretando o sonho do faraó, aí ele vem e diz, olha, faço-me lembrar agora dos meus pecados. Então, ele fala, né, com o faraó, o Paró, que o Yosef havia interpretado o sonho, e o Paró diz, manda chamá-lo depressa, né? Mas isso é assunto para a próxima paraxá, a Parashat Miketz, que a gente vai estudar na próxima lição. Querendo Deus, tá bom? E eu aguardo você aqui.